galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física e o nosso tema é capacitores. Vamos começar com os nossos objetivos. Compreender o que é um capacitor ou condensador e a sua função em um circuito elétrico. Aprender a calcular sua capacitância e a energia potencial elétrica que ele é capaz de armazenar. Então vamos lá, primeiramente, capacitores são aparelhos elétricos que são encontrados em vários circuitos que a gente observa no dia a dia. Aqui eu listei alguns exemplos, flash de máquina fotográfica, desfibrilador, laser e ventilador. E esse aparelho ele funciona armazenando carga. Ele armazena o que a gente chama de energia potencial elétrica, onde essa energia ela pode ser liberada dependendo da necessidade do circuito. Então, geralmente, como ele é empregado, ele vai ficar ligado ao circuito, armazenando carga. Quando o circuito tiver necessidade de ter um pico de corrente elétrica, ele libera essa corrente elétrica muito rapidamente e gera a energia necessária para aquilo funcionar. Por exemplo, o ventilador, para ele iniciar o seu movimento, é necessário uma corrente elétrica muito alta, maior do que a fonte de tensão é capaz de gerar. Então é necessário ter um capacitor com carga armazenada para no momento que a gente liga o ventilador, gere uma corrente muito intensa, inicie aquele movimento e depois a corrente natural do circuito ela consegue manter o movimento do ventilador. Mas para iniciar o movimento exige uma intensidade de corrente mais elevada e quem vai fornecer essa intensidade alta naquele intervalo pequeno é o capacitor. Esse dispositivo ele é constituído por dois condutores, que a gente chama de placas ou armaduras, e separados por um isolante. Então o símbolo que a gente usa para representar um capacitor são dois traços paralelos de tamanhos iguais e que estão separados por um material isolante entre eles. Cada capacitor vai possuir uma característica que a gente chama de capacitância. E ele é formado por duas placas carregadas e carregadas sempre com cargas de sinais opostos. Então uma está com carga positiva, outra está com carga negativa. Então vamos lá para as características desses capacitores. Primeira, a carga do capacitor é a carga Q de sua armadura positiva. A armadura negativa possui carga menos Q. Então, cada placa desse capacitor vai ficar carregado com uma carga de valor igual, de módulo igual, que é exatamente a carga total que esse capacitor tem. Então, a carga da placa positiva é a carga do capacitor. A carga da placa negativa tem a mesma intensidade, porém sinal oposto. Então, a carga do A tem o mesmo módulo que a carga do B, no caso A e B são as placas do meu capacitor, que é igual à carga do capacitor como um todo. A DDPU de um capacitor é a DDP entre as placas. Então, cada placa possui um potencial elétrico, de maneira que a diferença de potencial entre eles é o valor de um menos o outro. Então, a DDP, que a gente chama de U, é o potencial da placa A menos o potencial da placa B. A capacitância, que a gente representa pela letra C maiúscula, do capacitor, mede sua capacidade de armazenar as cargas elétricas. Então quer dizer que quanto maior for a capacitância de um capacitor, quer dizer que ele é capaz de armazenar mais carga dentro dele e quando necessário ele vai acabar despejando uma corrente elétrica com uma intensidade maior ou por um pouco mais de tempo. E ela pode ser medida pelo quociente entre a quantidade de carga que esse capacitor é capaz de armazenar e a DDP que ele possui. Então é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial que esse capacitor está submetido. Entre as placas do capacitor existe sempre um isolante, ou dielétrico, que a gente chama, caracterizado por sua permissividade elétrica, que a gente representa pela letra epsilon. Então essa permissividade ela é uma característica do meio isolante que fica entre as placas desse capacitor. Capacitor plano. Esse capacitor ele é um dos mais explorados pelos concursos. Como é que ele funciona? Ele possui duas placas que
que são paralelas e têm tamanhos equivalentes. Essas placas, cada uma vai ficar ligada a um polo de um gerador de eletricidade, de maneira que uma vai ficar com carga positiva, outra com carga negativa, lembrando que são cargas sempre de valores iguais, porém de sinais opostos. Quando eu tiver essas duas placas carregadas com cargas diferentes, entre elas eu vou ter gerando um campo elétrico, que vai sempre da placa que está carregada com carga positiva para a placa que está carregada com carga negativa. Além de tudo, as duas placas têm áreas iguais, que eu vou representar pela letra A, e tem uma distância entre si, que eu vou representar pela letra D. A capacitância desse capacitor de placas paralelas, ela pode ser medida da seguinte maneira: depende da permissividade do meio que está entre as duas placas, depende da área das placas e depende da distância entre elas. Reparando o seguinte: quanto maior a área das placas, a tendência é que maior seja a sua capacitância. E quanto menor for a distância entre elas, a tendência é que maior seja a sua capacitância. Então ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre as placas. Capacitor esférico. Esse capacitor ele é formado por duas esferas de tamanhos diferentes, que são condutoras, uma dentro da outra, onde elas estão separadas por um material isolante. Então estou representando aqui a esfera dividida ao meio para a gente observar o seu interior. Você tem uma esfera menor, que tem um determinado raio, e você tem uma esfera maior com um raio diferente, que eu chamei de RA e RB. E cada esfera vai ficar carregada com uma carga de sinal diferente. Então eu botei a esfera de dentro com carga positiva e a esfera de fora com carga negativa. Mas como que a gente faz para calcular a capacitância desse capacitor esférico? Então a ideia parte do mesmo princípio que a gente falou antes. A capacitância é igual à quantidade de carga que ele é capaz de armazenar, dividido pela diferença de potencial a que ele está submetido. E a gente vai unir isso com outros conceitos. Por exemplo, a diferença de potencial é o potencial de A menos o potencial de B. E o potencial elétrico de uma esfera carregada, ele pode ser medido como a constante eletrostática vezes a quantidade de carga armazenada dividido pelo raio da esfera. Se nós unirmos essas informações, o que a gente vai obter é que a diferença de potencial é o potencial da esfera A, que pode ser calculado dessa maneira, mas com o raio de A, menos o potencial da esfera B, que envolve o raio do B. E as cargas das duas são iguais, mas os raios são diferentes. Então tem alguns termos que aparecem nos dois, né? O K e o Q, ele aparece nesses dois termos matemáticos, porém os raios são diferentes. Aqueles termos que são iguais, eu posso colocar em evidência, então minha igualdade vai passar a ficar desse jeito. Além disso, o que eu tenho é o seguinte: quando eu subtraio dois inversos, uma maneira de você simplificar isso é multiplicar os denominadores cruzados e botar todos os dois sobre um mesmo denominador, que é o produto deles. Então vai ficar RB vezes 1, que deu RB. RA vezes menos 1, que deu menos RA. E embaixo eu boto o produto dos dois, RA vezes RB. Além disso, a gente tem que essa constante eletrostática, ela tem uma relação com a permissividade do meio. Ela é igual a 1 sobre 4πε, que é a permissividade. Então nós vamos fazer essa adaptação ali. No lugar do K, a gente vai substituir por essa relação. Então até o momento, o que nós temos é essa relação para a diferença de potencial entre as duas esferas. Eu vou pegar essa relação aqui e substituir na equação da capacitância, que está no denominador. Então a nossa equação vai ficar desse jeito: C é igual a Q dividido pela diferença de potencial entre as esferas, que a gente mediu anteriormente. Então o que a gente vai fazer agora é uma simplificação para ver o que sobra no final. Por exemplo, a quantidade de carga aqui, ela aparece multiplicando e dividindo, então a gente pode simplificar. Além do mais, no denominador dessa nossa fração,
Existem outras frações, e o que a gente pode fazer é pegar o denominador delas e jogar para a parte de cima. Então, no caso desse primeiro termo, o 4πε eu vou passar para cima multiplicando, e no caso do segundo termo, o RA vezes RB também. Então, eu vou ter que minha capacitância ela pode ser medida dessa maneira. 4πε vezes produto de RA com RB, dividido pela subtração entre seus raios RB e RA. Então essa maneira aqui é que a gente pode usar para calcular a capacitância de um capacitor esférico. Energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica ela está atrelada ao produto entre a quantidade de carga que está submetida a uma certa diferença de potencial. No caso do capacitor, a quantidade de carga é variável. Quanto mais tempo ele passar ele carregando, vai aumentando a carga até que se atinge o limite. E a diferença de potencial a qual ele está submetido é que vai definir se ele vai armazenar mais carga ou menos. Então são duas variáveis. Então para a gente relacionar isso, é bom a gente usar um gráfico. No caso representando o comportamento da carga com a diferença de potencial. Se ele recebe mais diferença de potencial, ele armazena mais carga. E para calcular a energia potencial elétrica armazenada por ele, nesse caso eu posso calcular através da área do gráfico. A gente fala que a energia potencial elétrica ela é numericamente igual à área do gráfico de carga por diferença de potencial. E na figura que a gente acaba formando é um triângulo, onde a gente pode calcular essa área como base vezes altura sobre 2. E a base e a altura são a quantidade de carga armazenada e a diferença de potencial, não necessariamente nessa ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto, e isso tudo dividido por 2. Então isso é uma maneira da gente calcular a energia potencial elétrica que foi armazenada nesse capacitor. E existem outras adaptações que a gente pode fazer, levando-se em consideração a equação do capacitor. Então se eu pego essa ideia e isolo a quantidade de carga, simplesmente passando a ddPu para o outro lado, multiplicando, e substituo na equação de cima, eu descubro uma nova relação. Então se eu substituir no lugar do Q, vai ficar C vezes U dividido por 2. E U vezes U a gente também conhece como U ao quadrado. Então a energia potencial elétrica armazenada, além de poder ser calculada dessa maneira, também pode ser calculada desse jeito. Cu ao quadrado sobre 2, onde o C é a capacitância desse capacitor e o U é a diferença de potencial a qual ele está submetido. Uma outra adaptação possível é a gente isolar o U em vez do Q e substituir novamente na nossa equação. Quando a gente fizer isso, a equação vai ficar desse jeito. Q sobre 2 permanece, mas vai aparecer no lugar do U Q dividido por C. Então vai ficar em cima Q vezes Q, que a gente também conhece como Q ao quadrado. E isso dividido por 2C. Então é mais uma alternativa para você calcular a energia potencial elétrica armazenada por esse capacitor. Então no total, a gente tem 3 maneiras de fazer essa medida. Aí depende das informações que nós temos. Se eu tenho a quantidade de carga e a ddP, eu posso usar a primeira relação. Se eu tenho a capacitância e a ddP, eu posso usar a segunda relação. E se eu tenho a quantidade de carga e a capacitância, eu posso usar a terceira relação. Então, galera, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora me dá uma ajuda também. Curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos e vamos estudar juntos. Grande abraço.